Olá, bem-vindos de volta. Este é o 24º tutorial de introdução à programação. Nós, no nosso último tutorial, introduzimos o conceito de métodos na programação em C#. No fundo, aquilo que nós explicamos é como é que se declara um método, qual é a sintaxe de um método, ou seja, começamos por definir a acessibilidade do método, depois o valor de retorno do método, depois a assinatura do método, ou seja, como é que esse método se chama, depois os parâmetros que esse método recebe, nós ainda não passamos nenhum parâmetro para esse método, e depois o que é que esse método faz. Neste caso, nós definimos um método muito simples, que não recebe nada como parâmetro de entrada. Vamos perceber isso mais à frente. Não recebe nada como parâmetro de entrada, nem devolve nada, contudo, executa coisas dentro dele. Neste caso, o que este método executa é fazer um console.writeLine, em que passa um noise, uma string, com o conteúdo noise que é impresso no ecrã. Agora, antes de continuar este tutorial, quero só referir o seguinte. Os métodos são fundamentais na programação para organizar também a execução de código, ou seja, o fluxo de execução de código. Enquanto que nós, há bocado, e também foi abordado esse assunto, nós podemos utilizar classes e propriedades para organizar informação no código, nós podemos também utilizar métodos para organizar a execução do nosso código. Métodos podem chamar outros métodos, que por sua vez podem chamar outros métodos, que por sua vez podem chamar outros métodos de outras classes por aí fora. Não existe limite dentro do razoável. Dentro do razoável eu quero dizer que existem limites, mas esses limites não são, para já não são tópico de assunto. Ou seja, para todos os efeitos, em primeira instância, não existe limite para o número de métodos que podem chamar outros métodos e por aí fora. É praticamente ilimitada a utilização. E isto permite-nos uma capacidade de organização de fluxo de execução de código que é fundamental para qualquer programador. E nós necessitamos, neste caso, de 24 tutoriais para chegar a este ponto. E eu posso afirmar com alguma felicidade que estamos a começar finalmente a ter praticamente todas as nossas ferramentas base para começarmos a fazer programas interessantes. Já temos variáveis, já conhecemos variáveis, já conhecemos mecanismos de controle de execução, como o for, o while e o if. Já conhecemos classes e agora conhecemos métodos. E temos praticamente todas as nossas ferramentas principais para começar a fazer todo o tipo e mais algum de programas que vocês conheçam aí. É claro que há mais coisas que temos que aprender, mais conceitos, mas com isto já temos muita coisa. Bem, voltando ao tutorial. Nós imprimimos por defeito a string noise. Mas eu agora não quero ter a minha string noise aqui. Eu quero ter a minha string noise definida na minha classe. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que vou ter aqui uma propriedade pública que se chama default noise e vou dizer que o meu default noise é igual a noise. Okay? Isto não é nada de novo, é uma variável chamada default noise do tipo string que é pública, ou seja, pode ser acessida de fora. E agora, aquilo que eu quero fazer é, em vez de imprimir aqui a string default noise, aquilo que eu vou imprimir é o valor da variável default noise. Ok? Se eu agora executar o programa novamente, lembram-se que eu tenho aqui um animal, que eu chamo o método makeNoise ao animal, e aquilo, se tudo correr bem, vai fazer o quê? Vai imprimir no ecrã o noise. Faz sentido. Continua a executar exatamente como executava antes, só que nós, em vez de termos o noise hard-coded aqui dentro, temos uma variável do tipo noise. Porquê é que eu fiz isto? Eu fiz isto porque agora posso introduzir mais um conceito da programação orientada a objetos, que é fazer o seguinte.
eu posso ir, por exemplo, ao meu cat e dizer no construtor, aliás, ao meu dog, peço desculpa, e dizer no seu construtor o seguinte: o default noise de um dog não é noise, é algo mais concreto. É, como é que se escreve um ladrar? Vamos fazer aqui um rough. Pronto. Temos aqui um ladrar. Isto não é bem não é um ladrar muito confiante. Assim está ligeiramente mais confiante. Temos um ladrar mais ou menos confiante de um cão. E eu vou dizer que o default noise de um cat vai ser miau. Miau. Ok? Em vez de ter um ponto de exclamação, vai ter 3 pontinhos, que eles não são muito assertivos na sua comunicação. E eu agora vou voltar aqui para o programa principal. E se eu executar novamente o meu a.makeNoise, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer noise. Faz sentido, porque eu tenho um animal, não tenho um dog nem um cat. Mas eu agora vou apagar este código e vou buscar. Vou apagar este código e vou buscar o código que eu comentei há bocadinho. Ou seja, novamente tenho aqui uma person e essa person vou adicionar 2 animais, um dog e um cat. Ok? E eu agora, aquilo que eu vou fazer, e é algo engraçado, vou fazer um for, aliás, vou fazer um for each. Reparem que eu já começo a utilizar isto com mais facilidade. E vou dizer o seguinte, eu aqui vou fazer uma coisa e já vou explicar isso melhor, o que é que está a ser aqui utilizado, o que é que está a magia toda que está aqui por trás. Vou dizer, para cada animal, vou chamar A, dentro de person1.animals, vou fazer um console.writeLine a.makeNoise. Ok? Que estupidez. O makeNoise, reparem o erro. O makeNoise não devolve nada. O makeNoise já por si faz um console.writeLine. Ou seja, ele está-se aqui a queixar, a dizer, olha, o writeLine, reparem que o writeLine aqui também é um método. Agora já começamos a perceber aqui o conceito de métodos. O writeLine é um método que recebe como parâmetro de entrada uma string. Não sabemos muito bem o que é que são parâmetros de entrada, mas daquilo que nós temos visto a utilização no writeLine, ele recebe como parâmetro de entrada tipicamente uma string. O makeNoise não devolve nada como resultado de execução. Ou seja, eu não posso passar isto como parâmetro de entrada para o writeLine. Aquilo que eu quero fazer é chamar simplesmente o makeNoise. Porque o makeNoise lá dentro já faz aquilo que eu queria fazer aqui, que é fazer um console.writeLine. Ou seja, agora que o código já compila, o que é que eu vou ter aqui a fazer? Vou ter um for each, não sei como é que um for each funciona, que vai iterar sobre cada animal que está dentro da lista de animals do person 1, e para cada um desses animals ele vai fazer um makeNoise desse animal. E vamos ver qual é o resultado da execução do nosso pequeno programa. Escuta. Cá está. Isto aqui é muito, muito interessante. Até poderia ser intuitivo para quem está a assistir ao tutorial que fosse este o resultado. Mas aqui estão muitas coisas interessantes a acontecer que estão relacionadas, e eu já estou a chegar aqui ao fim do tempo para este tutorial, vou só largar o chavão, estão relacionadas com um conceito muito importante da programação orientada a objetos, que é o conceito de polimorfismo. E eu vou explicar o que é polimorfismo em maior detalhe no próximo tutorial. Até já!